agora iniciar para vocês aí sobre a questão do que eu te falei, do que eu disse. Vamos lá, presta bem atenção, vamos entender o que é, o porquê você não pode de forma nenhuma deixar com que esses doces entrem na tua casa. Vamos agora falar sobre o 12 de outubro. Vocês não podem dizer que esses doces entrem na tua casa, certo? Não pode deixar que esses doces entrem na tua casa. Todos esses doces, irmãos, quem fez, quem criou esse 12 de outubro? Porque o 12 de outubro, os 12 de outubro, irmão, ele foi criado também para amaldiçoar os 12 discípulos. O criador desse 12 de outubro foi um ex-advogado, que foi um governador do Rio de Janeiro, e ele, lógico que a maioria desses homens, eles fazem parte da sociedade secreta. É maçonaria. Então veja bem que, claro que existe um sacrifício todo ano, e cada data marca esse sacrifício. Então existe um demônio para cada data vir buscar o sacrifício. Por exemplo, na data do 25 de dezembro, que eles falam que é o nascimento de Jesus, que é mentira, não existe data em que Jesus nasceu, porque Israel considera o dia que Jesus nasceu em 7 de janeiro e o mundo considera que Jesus nasceu em dia 25 de dezembro. Quem criou essa data de 25 de dezembro foi o Papa Nicolau, e também uns malignos, né? A Babilônia. Então, Jesus, não existe data lá. Não é pecado você fazer aniversário, porque é a realidade, mas essa é uma mentira. E na verdade, esse 25 de dezembro é uma data aniversariando aí a deusa Saturno, Netuno, a deusa do sexo aí, da fertilidade, Diana e etc, etc. Então, Júnia. Então veja bem, então nós já sabemos que essa é uma data maldita. Então essa data que os homens, eles fazem dia 25, certo? Ela mente e nega. Quanto à data 12 de outubro, que eles dizem que a 12 de outubro é uma data do Dia das Crianças, até parece que este governo, até parece que esse mundo, esse Brasil, preocupa com as crianças, não é verdade? Não, eles não preocupam com as crianças. Quem preocupar com as crianças é dar saúde, dar inteligência, sabedoria, estudo, ajudar a se engajar na sociedade como uma pessoa futura, para que seja uma pessoa honesta do Brasil. Que na verdade elas já crescem já nessa desgracência aí do males. Na verdade, essas crianças hoje, como nós sabemos que são forçadas aí à escola para aprender ideologia de gêneros e outras coisas, e outras leis que estão aí para impor contra os pais, até a lei da palmada, a qual nós sabemos que existe pessoas satânicas que incriminam, está aí tramitando no segundo Congresso, segundo o Marco Feliciano, que incrimina o pai até dar uma palmada se o filho ou a filha fizer errado. Outra coisa também que nós estamos vendo aí, que essas crianças, como pode ser uma criança, uma lei satânica dá aí o direito de uma criança escolher particularmente o que ela quer ser a partir dos 3 anos de idade, 6 anos, 4, aí se ela quer ser homem ou mulher. Outra coisa que tem tanta coisa aí que o diabo está planejando contra as crianças, porque a Bíblia diz que as crianças são os tais, são os reinos dos céus, crianças inocentes. Então é na inocência dessas crianças que o diabo, que o satanismo está tocando. Para que o quê? Para que ire Deus, para que provoque o coração de Deus. Então porque a Bíblia diz que as crianças são os tais, o reino do céu, porque o coração de uma criança é pura. E quando o diabo procura o coração puro para impor o pecado, nós sabemos já aí que ela recebe uma proteção diabólica, para que o pai e a mãe não ensinem o verdadeiro caminho, como diz a Bíblia. Ensina o caminho que o filho deve andar, para quando ele crescer, não seja, não erre, né? Não se desvie dele. Então, irmãos, nós já sabemos muito bem que essa data do dia 12 de outubro é uma data que o diabo tem diabolicado, ou o satanista tem satanizado. Porque 12 de outubro, nós podemos ver aí que representa aí o número 12, ou 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Então, cada discípulo representa uma porta da Nova Jerusalém. Então, neste caso, cada discípulo representa uma porta da Nova Jerusalém. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que cada porta tem escrito o nome de um apóstolo, lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, não Jerusalém terrena. Então cada porta tem um nome de um apóstolo de Cristo, que são 12 portas. E vemos também o diabo aí satanizando o número 13. Inclusive, quando você aí
sataniza o número 13, você está incluindo também, muitos falam que o número 13 é maldição, que o número 13 é terrível, é terror, inclusive associam um dia da semana com o número 13, sexta-feira 13, então coloca sexta-feira 13 com a sexta-feira com 13, então nós sabemos aí que ela se torna aqui um dia das bruxas, que eles chamam dia de diabo, dia diabólico, dia das trevas. Não, na verdade é o seguinte: para quem conhece a Bíblia, o número 13, ele é sorte. Para quem conhece a Bíblia, o número 13 é poder. E o diabo tem satanizado, tem trazido para a satanização e colocado a sexta-feira 13. Veja aí que nós vemos já assistimos tantos filmes de terror com o número 13, não é verdade? Aí nós, quando chega sexta-feira 13, todo mundo já fala, é o dia das bruxas. Inclusive o diabo também trouxe também para este mundo aquela tal de Black Friday, ou sexta-feira 13, ou sexta-feira negra, na verdade, né? A sexta-feira preta, sexta-feira maldita, sexta-feira diabólica. E a gente já deu um ensino sobre isso quando você compra no Black Friday. Eles até fazem todos os utensílios que são vendidos, todos os móveis ou objetos que são vendidos na sexta-feira do Black Friday são consagrados a ídolos, a satânicos. Então aquela loja, aquele dia, são realmente especializados para um sacrifício ao inferno. E você pega aquele... Por exemplo, você chega lá, esse óculos aqui você foi comprar na quinta-feira, ele está R$2.000, mas na sexta-feira ele cai para 500. É tentador, não é verdade? Tentador. Então você pega e deixa de comprar na quinta, porque é 2.000, e vai comprar com um grande desconto de R$500. E o que acontece? Você leva o óculos, aquele óculos que você deveria comprar por 2.000 na quinta-feira, que não era tornado maldito, você leva na sexta maldito. Então você vai levar um objeto consagrado a ídolo para a tua casa, mesmo que você precise deste óculos para você enxergar. E, infelizmente, a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos levar nada consagrado a ídolo para nossas casas, e não ter nada, não comer nada consagrado a ídolos também. Então a Bíblia diz que nós não podemos. Então você leva algo que abre a porta, que ali o anjo está ali, o querubim está na sua porta. Quando vê que você vem trazendo com sua permissão aquela maldição para dentro da tua casa, o anjo sai da frente e deixa você entrar dentro da sua casa com aquela maldição. Por isso que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas trocam de sexo, muitas pessoas abandonam Jesus, muitas pessoas passam a ter ódio do cristianismo, muitas pessoas votam no Satanás, muitas pessoas viram satanista, muitas pessoas se tornam macumbeira, outros até abandonam a Jesus e outros até se suicidam de tanta depressão, opressão maligna que levaram para sua casa. Então veja bem, o que acontece no meio do cristão é isso. A gente, como cristão, temos que estar aqui advertindo a você, porque você até mesmo é até um grande bom leitor, estuda muito, mas na verdade nunca estudou a Bíblia. Você até mesmo tira 10, 100, 200, 1000 para chegar e ver uma revista da Cebolinha, da Mônica, e diz até as suas famas, ou quem ela é, diz a sua biografia e fala até como foi nascido. Mas se perguntar alguma palavra da Bíblia para você, você não tem nem conhecimento de como nasceu Jesus, de onde é. E se eu fizer uma pergunta hoje para você aqui, né? Poucos me dizem aqui onde Jesus nasceu. Eu quero até aproveitar para você, para testar se você realmente é cristão, porque todo cristão tem o dever de conhecer a Bíblia Sagrada, e a história de Cristo, a história dos discípulos, dos profetas, todos os cristãos devem, porque o diabo conhece muito mais do que nós, não é verdade? Então eu digo uma coisa para você, onde Jesus nasceu? Fale para mim, coloque aqui nos seus comentários para me saber se você tem ciência disso. Mas não pesquise na internet, porque Deus está te vendo muito bem. Se você está pesquisando na internet, você se torna mentiroso, que você está aprendendo agora, procurando no Google o tema, para chegar e colocar aqui, postar que nasceu em tal lugar, sendo que na verdade você nem sabia. Você ainda continua mentiroso e Deus não se apraza disso. Então vamos lá. Vamos lá. Então veja bem, que muitas pessoas ela tem tempo para ler a revistinha em quadrinho, ler revista pornô, assistir filme pornô, ver política, se enfiar em política, votar, gritar, sair nas ruas, fazer boca de urna, fazer isso, aquilo, outro, ser cabo eleitoral, mas não tem coragem de sair nas ruas evangelizando, panfletando o evangelho, contando as doutrinas, testemunho, pregando, gritando que Jesus está arrebatando a noiva, e na verdade não estuda sequer um versículo da Bíblia e nem tem conhecimento e diz que é cristão. Cristão de quê? Você é um cristão, não, você é um larápio satânico dentro do meio do povo cristão, que na verdade está se ocultando com uma capa de ovelha, e é lobo destruidor debaixo dessa capa de ovelha. Então veja bem, e nós podemos entender o seguinte, né?
Creio que esse dia é onde acontece o maior ritual de sacrifício às crianças. Isso mesmo, irmão Jefferson. Verdade. Esse é o dia que o povo contribui levando o sacrifício para suas casas. Cada pessoa que leva esses doces, essas coisas para dentro da sua casa, saiba de uma coisa, você está sacrificando os inocentes, como foi sacrificado também a espada de Herodes, os inocentes 2 anos abaixo, à procura de matar Jesus, assim também como foi sacrificado os inocentes lá de Moisés lá, 2 anos abaixo lá em Faraó, também matando. Então você está ajudando a sacrificar as suas próprias crianças. Aí os demônios mirim entram na tua casa, faz o que quer, acontece, e você fica pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa criança virou uma desgraça, uma pestilência. Essa criança ficou rebelde. Essa criança só quer agora, só ver sexo. Uma criança de 6 anos está vendo sexo agora, está agora sentindo desejo. O pior, irmão, que eu vi uma matéria que uma criança de 6 anos estava tendo desejo pela própria mãe, querendo transar com a própria mãe. Você acredita nisso? Eu acho que eu mostrei isso para vocês. Então, o que causa isso aí? O que causa isso aí? Um demônio que entra dentro dessas crianças? Verdade, é um demônio que entra. Mas quem é o culpado? Quem é culpado? É você, mãe, é você, pai, que pega as coisas consagradas a ídolo e leva e dá à tua criança. Coloca no pé da tua criança, veste a tua criança. Aí, para não ficar só nisso, ainda vai pegar as coisas sacrificadas, certo? Na Zumbanda, Quimbanda e Candomblé, e chega e leva para sua criança. Principalmente um cristão. Uma casa cristã, parece que está morrendo de fome. Se está passando fome, isso é porque não é cristão, porque a Bíblia diz assim, o salmista diz assim, nunca vi um justo em sua descendência mendigar o pão. Então, você pode não ter um arroz, mas ter um feijão, você pode não ter um feijão, mas ter um arroz. Necessidade não é mendigar o pão. Então, veja bem, que se o fulano não tem na casa do outro irmão tem, e ninguém passa fome. Porque Deus, ele é justo, ele é o Deus que supre a nossa necessidade. Agora, se você está passando fome de verdade, está ali dependendo do sopão satânico, daquele centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, daqueles lugares onde o satanista foi lá e consagrou caminhões de bala, de doces aos demônios mirim para chegar e tomar posse. Você sabia que existe muitos maus que entram pela boca? Pois é. Se você tomar o veneno, você morre, não é verdade? É o mal. Então você toma um veneno espiritual e esse veneno espiritual vai te matando aos pouquinhos. E ele também é contagioso, assim também como uma gripe, uma virose, ele passa a pegar a mãe, o pai, o irmão, o filho, todos os parentes. Então todos estão comendo igual, todos estão com a mesma decisão. E no final das contas, vocês estão totalmente doentes espiritual. Então eu vou ler para vocês aqui e vou dizer o que significa, para que depois você não... Se você tivesse um pouco de mínimo de inteligência, você procurava o Dr. Google, que Deus aqui permitiu que nós saibamos de onde, que raça que veio essa desgraçância para desgraçar a vida dos lares mundial. Não falo só do cristão, mas de todas as crianças mundiais. Vamos lá, vamos entender aqui, vamos entender para você entender o seguinte. Olha aqui o que a gente encontra aqui no que deve ser sabido. Veja que aqui no Google eu tive procurando por que no Dia das Crianças distribui balas, certo? Aí você agora não acredita? Tá aqui escrito, ó. Eu vou colocar bem mais alto. Olha só, é muito fácil, irmão. Será que é porque eu tenho um canal, eu tenho que ficar aí alertando vocês? Vocês são crentes preguiçosos que não sabem. Você acha que as pessoas vão dar coisas de graça assim? Você acha que as pessoas vão vir, toma minha filhinha, dentro teu filho, toma esse carrinho, Papai Noel, trazer brinquedo para teus filhinhos. Você acha que é de graça, irmão? Você acha que alguém, a única coisa que eu sei que de graça que nós temos mesmo, que não é cobrado nada, que não é cobrado nada, é a morte de Cristo e o sangue de Jesus em nossa vida. A graça. Somos salvos pela graça. Esse é de graça, ninguém dá nada de graça a ninguém, não. Você acha que um pedófilo que alicia uma criança, certo? Que começa a aliciar uma criança, começa a dar uns 5 reais, 10 reais, começa isso, aquilo, outro, contando historinha de Carucho, da Mônica, de não sei o que e tal, aquilo outro. De repente, você acha que o interesse dele é o quê? É ver aquela criança feliz, robusta, com a ajuda dele? Não, ele quer devorar ela. Ele é um lobo devorador. Ele quer manter relação sexual. Ele quer pegar ela. Nada de graça. Aí você olha esses políticos.
Então eu vou te dizer uma coisa, coloque aí na tua cabeça. Preste bem atenção. Você acha que essa gasolina abaixou porque o homem quer que isso aconteça? Não, irmão. Isso é um acordo mundial entre ele e o anticristo. Se ele não fizer isso a favor dele, ele não tem como ganhar a reeleição. Mas ele tem uma promessa firmada. Depois que eu ganhar, eu prometo, mestre, que a gasolina chegará a 10, 15, 20 reais. E causarei um grande terror neste país. E muitos abestados, muitos imbecil, que eu posso ser um deles também, porque geralmente você pode ficar até um mês, 2 meses, deixa o carro parado, mas você precisa necessitar. Vou lá colocar 20 conto. Ah, o litro de gasolina é 20 conto, meu Deus, nossa, que saudade daquela antes da eleição, era R$4,70, R$4,65 aqui em Belo Horizonte. R$4,65 o litro da gasolina. Oh, Jesus, como que saudade. Hoje o litro da gasolina tá 15, 20, 18, 17, 16, 14, 13 e o besta do brasileiro vai pagar. Porque você é conchavo com eles. Neste caso, o povo precisa de uma terra rica, que flui gasolina, né? Se nós furar, alguém furar, igual já houve notícia de pessoas furar poço em seu terreno e sair combustível, petróleo, e eles ir lá e confiscar, porque isso aí você sabe que o governo confisca. Você acha? Então, voltando a dizer, você acha que o Bolsonaro lá vai fazer o melhor para o Brasil? Não. Bolsonaro e Lula. Quem foi o presidente? Quem ganhou o presidente? Lula. Lula ganhou o presidente? 2023? Tá aqui, Lula. Essa aqui é a sua missão. Quem ganhou o presidente do Brasil? Bolsonaro. Tá aqui, Bolsonaro. Essa é a sua missão. Não vai mudar nada. As leis vai estar mesmo. As diretrizes, as ordens que tem que seguir vai estar mesmo. Você acha que com tanta coisa que este presidente do STF aí, que agora é TSF, sei lá aí, esse homem aí, que o Bolsonaro aí discute com ele e tudo mais, você acha que se o Bolsonaro não quisesse estipar esse STF, Congresso, é só acionar a lei marcial. Acabou. É só mandar prender todo mundo, não é assim? Se ele quisesse. Mas ele não vai fazer assim só antes do arrebatamento. Certo? E o que ele vai fazer é contra aqueles que vão a favor de Cristo. Você acha? O 7 de setembro ele já satanizou todo mundo. Todo mundo já deu a ordem para ele fazer o que ele quer. Então, Bolsonaro vai ganhar? Tem cara de bonzinho? Ele é o filho do mal que se faz de bonzinho. O Lula vai ganhar? Que se revela o que ele é? Ele é o filho do mal que vai fazer o que o seu pai mandou. Então, depois das eleições, virá aí toda essa desgraceira. Lembra o que eu estou dizendo? Depois das eleições, você vai odiar quem vai estar no poder. Mas não importa quem esteja lá, porque tem que estar. Ele tem que fazer. Se o Bolsonaro não tiver para fazer, outro vai estar. Se o Lula não tiver para fazer, outro vai estar. Sempre tem um que fala: eu não vou fazer, eu faço. Pronto. Mas você tem que sacrificar tua mulher, teu pai, teu irmão, teu tio, tem que matar tudo. Ih! Eu dou até minha vida para vocês. Entendeu? Então sempre tem o filho de Satã que vai fazer o que tem que a Bíblia fala. Então quanto a isso, para mim tanto fez quem está lá, quem deixou de estar. Eu só não faço parte disso. Então veja bem. Então olha de onde que vem aí a tradição. Olha aqui. A tradição de destruir doces tem origens nas religiões de matriz africana, como um agrado para os gêmeos orixás Ibejis, filhos gêmeos de Assã e Xangô. Esse aqui, ó, acho que é
o líder aí do Lula, né? Acho que esse aqui que é o líder do Lula. É o que tá na rede social, tá, irmãos? Essas duas entidades que se amaram no passado, pediram uma criança e vieram duas. Então é sinal de alegria, pura alegria. Dia de costumes de Damião, na Umbanda e Candomblé. Está aqui no G1. Certo? Aí, ó. Preste bem atenção. Dia de Cosme e Damião. Esse Cosme e Damião, irmãos, representa para nós malignamente. Tá? Tradição e devoção persistem em meio às dificuldades. Com o passar dos anos, quem distribui doces percebeu redução no número de crianças nas ruas. Glória a Deus por isso! Irmãos gêmeos são considerados santos protetores das crianças. Quem protege as crianças é Jesus. Quem protege as crianças é Jesus. As crianças não são de nenhum santos de barros, protetores que se dizem protetores. Quem protege as crianças, as minhas crianças, é Jesus. Quem protege as crianças do mundo inteiro é Jesus. Por que eles usam crianças como sacrifícios? Já que é tão protegidos. Então veja bem. Então, aqui fala, tanto para católicos, quanto na Umbanda. Olha aqui. Isso aqui são os doces consagrados. 2 dias de homenagem celebram os Cosme e Damião este domingo 26 e segunda-feira 27. Considerado pelas igrejas católicas e religiões da matriz africana como santos protetores da criança. Você vê aqui no Brasil o Dia da Criança, dia 12 de outubro. A tradição da data destinada aos irmãos gêmeos continua viva no Distrito Federal, apesar de ter perdido fôlego com o passar dos anos. Veja só. Há 34 anos, Júlio César da Silva faz alegria de molecada no Cruzeiro Velho. Por que esse cara não faz alegria todos os dias? Por que essas datas têm que ser consagradas e sacrifício? Porque a Bíblia diz que é pecado comer coisa sacrificada a ídolo. Por causa de quê? Porque este mal, você abre a porta para o mal entrar. Então veja, no Cruzeiro Velho. E tudo começou por um motivo especial. Era setembro de 1987, quando ele se deparou com a saúde do filho recém-nascido debilitado. Ele vivia doentinho, com a saúde fragilizada e não sarava. Lembra preocupado, Júlio faz uma promessa de distribuir doces por 7 anos para que o filho fosse curado. Resultando, Júlio nunca mais parou. Então veja bem, ele acha que o diabo que curou, os espíritos que curou, os demônios que curou a criança. Na verdade, ele acha que é Deus que curou, não sei. E a gente sabe que não é. Então tá aqui, ó. Está no G1. Fui pegando gosto e continuei. Contra entre riso. O policial militar aposentado diz que quando ele era criança, o dia de Cosme e Damião era uma farra com criança na rua o dia inteiro. Incrível, né, irmão? Por que eles distribuem uma vez só no ano? E logo tem que ser no dia 12. Passei a vida toda, ele dizia que passou a vida todinha correndo atrás de doce. Alguns vizinhos também jogavam moedas, saía cedo de casa e não tinha hora de almoço e nem hora para voltar. Ah, não vamos ler essa história não, irmão. Vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Cosme e Damião na Umbanda e Candomblé. A tradição de distribuir doces tem origem nas religiões da matriz africana, como um agrado para os gêmeos orixás e bejês, filhos gêmeos de Iaçã e Xangô. Essas duas entidades que se amaram no passado pediram uma criança e vieram duas. Então é sinal de alegria, pura alegria. O significado é compartilhar a alegria de ter parido filhos gêmeos, como que comemora a alegria. Com doce, festa, com sorriso, explica líder religioso. Só trouxa acredita nessas coisas. Alguém fala sobre intolerância religiosa aqui, né? Algumas pessoas começaram a dizer que o saquinho de doce é oferecido ao diabo, que é rezado. Não tem nada disso. A gente vai ao mercado, coloca no saquinho e entrega para as crianças para ver a alegria delas destacar. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Não vou continuar aqui e dizer nada. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Prestem bem atenção.
eu sirvo ao oposto da sua crença. Eu pego, vou lá e compro uma coisa e dou para você. Isso que eu estou te dando, diretamente do mercado, quando vem para minha mão, porque 99% das coisas no mercado também são sacrificadas a ídolos. Porém, a Bíblia diz que devemos comprar por exame de consciência quem está vendendo, mas aquilo que é comestível licitamente, Deus, ele repreende. Aquilo que você não deve levar para sua casa, você não leva. Por exemplo, você pega aí o seu filho, você compra uma blusa do Batman, do Homem-Aranha, veste seu filho, fantasia tudo de diabólico, de demônios mirins, e você quer que Deus entre na tua vida, na tua casa? Não, irmão, tá errado. Eu vou te mostrar para você, igual por exemplo, se eles oferecem, se essa religião oferece doces, oferece balas ao povo, e eles oferecem a tal de ação Xangô e tal, aquilo outro, que não é sua crença e você leva, e eles consagram não ao nosso Deus, mas a deuses que ele crê, isso para nós é sacrifício a ídolos que não convém, dentro da palavra de Deus, a nós pegarmos. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, alguns versículos do que diz a Bíblia. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que dar a Bíblia, nosso manual cristão é a Bíblia. Então veja aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Vamos lá. Comidas oferecidas a ídolos. 1 Coríntios 8, 1, 13. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então veja bem, nós não devemos de forma nenhuma comer nada consagrado a ele. Vamos lá, não vou ler os versículos não, vocês já estão aí, ó. Certo? Aí depois vocês pegam e copiam aí, tira aí. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, porque isso é idolatria. Todo ano, dia 12, é oferecido algo, sacrifício ao qual nós não concordamos. Inclusive, dia 12 sataniza aí o número 12, assim como Jesus é 13, como existia 12 discípulos, com Jesus 13, então é na bênção, não é maldição. E a sexta-feira o diabo satanizou porque foi o dia que Jesus morreu, que pisou na cabeça de Satanás e ele ressuscitou no domingo. Então ele sataniza o dia da morte de Cristo também, que eles agora querem satanizar também o dia da sua ressurreição, do triunfo. Então veja bem, falo com os entendidos, julgai vós mesmo o que digo, porventura a cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando assim, ó? Nós oramos no pão, no cálice, e já passa a ser a comunhão com Cristo, né? Então se nós pegarmos e estamos tomando, comendo aquilo, aquilo foi oferecido a quem? A Cristo, que se tornou o sangue dele e a carne dele. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que também tudo que é sacrificado a ídolo, é oferecido a ídolo, como carne e sangue de ídolo. Certo? E quem leva para tua casa e dá suas crianças também estão em conchavo com eles. Veja bem também no Atos 5, 15, 20. Mas escrever-lhes que se abstenha-se da contaminação dos ídolos, da prostituição, dos que é sufocado e do sangue. Por exemplo, chouriço, você não deve comer, a Bíblia condena. Franga, molho pardo, etc. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da prostituição e das quais fazeis bem, se vos guardaste, bem vos vai. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achando por bem que nada disso observe, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue e do sufocado da prostituição. Ezequiel 23, 37 diz assim: porque adulteraram o sangue, se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para consumir. Veja bem que aqui a Ezequiel está falando de Moloque, que é o satanismo aí que sacrifica criança na boca daquela imagem chamada o Deus Moloque lá, sacrificando. Então tem muita gente, então quando você pega e leva alguma coisa consagrada de religiões que você combate, que você contesta, que você não concorda, que você é oposto. O que significa protestante? Você é um protestante, você protesta contra aquele tipo de fé, porque aquele tipo de fé que aqueles aceitam, ela vai contra a tua regra de fé. Então você não tem que levar nada que eles dão para a seus filhos. Como é que você vai pegar um saco de doce,
correto? Como é que você vai pegar um pacote de doce que aonde as religiões tem os seus guias que nós temos como demônios, chama-se demônios, né? Que nós conhecemos como demônio, biblicamente. Aí você vai dar na tua casa e você vai lá chegar e vai dar os seus filhos. Você abre os portões para o diabo entrar. Isso aí são chamados demônios mirins, né? Então veja bem, então muitos sacrificam os seus filhos aí, ó, a Moloque, levando esses consagrados, essas coisas consagradas do diabo à casa. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos. Veja bem, Deus está mostrando. Se você pega esses trens sacrificados a ídolo, ninguém dá nada de graça sem querer um retorno. Então nós sabemos que no mundo espiritual, né, essas balas, esses doces que eles te dão, trarão um futuro para o seu filho e para você na tua casa. Porque foram apresentados a crença que você repudia. Então, neste caso, são deuses, não são Deus, com D maiúsculo. E a Bíblia diz que isso são sacrificados a ídolos. Então, ídolos são todos aqueles que não vê, não anda, não fala, não pega, não faz. E eles, então, essa parte da humanidade se curva a eles. Ao Deus Baal, né? As imagens, escultura, como a Bíblia condena, e então ao satanismo também, e nisso aí, consagra e leva para tua casa. E você, abestado, fica feliz, né, em ver tua criança sorrindo, porque amanhã no futuro, ela estará trazendo um grande problema para tua vida, que seja em qualquer tipo da sua área, vida social. Então veja bem, vim ao meu santuário no mesmo dia, para profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. Então veja que as pessoas estão levando o que é sacrificado a ídolos para dentro da sua casa. Essa coisa que eles dão aí de graça, né? Vai lá na venda lá, manda seu menino na venda lá comprar uma bala lá para ver se não vai ser cobrado pela bala. Agora é muito de se estranhar, nós ganhamos sopa, a gente ganhava sopa de graça, ganhava balinha de graça, ficava todo feliz, né? Alegria passageira. Nós temos que ensinar nossas crianças a ter uma alegria eterna, uma alegria não passageira, uma alegria que é em Cristo Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Ensina o caminho que teu filho deve andar, para quando crescer não se desvie dele, diz a palavra de Deus. Então veja bem aqui, para que não façais concerto com os moradores da terra, e não se prostitui após os seus deuses, nem sacrifique os seus deuses, e tu convidado deles como seu sacrifício aqui, ó. Então, se você é convidado dessas pessoas que têm os seus ídolos, então quando você recebe aí o pacotinho de bala, de doce e tal, de sopão, seu filho leva para tua casa, você foi convidado e você aceitou. Então você está comendo o sacrifício deles. Porque nós sabemos no mundo espiritual uma guerra espiritual. Então, eu pergunto para você, a religião africana, eles oferecem sacrifícios a Deus? Não. Não. Essas religiões não oferecem a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim a deuses. Então, tudo que é oferecido a deuses contradiz nossa crença. Está aqui, ó, Êxodo. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então, veja bem, olha aqui para tu ver, né, as ofertas a ídolos. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Então, se você aceita essa norma que eles levam para tua casa e teus filhos, você é tanto idólatra quanto eles. Porque foi oferecido. Então, vocês veem que esses doces, está aqui, ó, no G1 falando, está aí na história falando, que foi oferecido aos orixás. Afinal de contas, um cristão participa de culto a orixás? Um cristão participa de culto a Xangô? Esses nomes são dados a espíritos. Espíritos que, na verdade, são trevianos, que os cristãos discordam, que não são luz, que eles são trevas. Então nós sabemos muito bem que esses tipos de espíritos, para nós, no mundo espiritual, e a Bíblia chama de demônios. Então eu te pergunto uma coisa, você pega uma coisa, você como cristão, aceitar o seu filho, trazer algo que é consagrado aos ídolos, está aqui a matéria, dizendo que esses doces é dado em oferta aos deuses Xangô, Aissan, aos orixás. Então se eu sei que são dados para esses deuses que nós repudiamos, que nós pregamos contra, não contra a pessoa dos que seguem, mas sim contra as atitudes, contra esses próprios espíritos malignos, como que eu posso pegar um trem desse dado? É de graça.
E eu dar para os meus filhos, para os meus netos, sendo cristão, sendo um servo de Deus. Aí a desgracência entra na tua casa, os demônios mirim destrói teus filhos, destrói tua filha, filho, cresce, vira e já abriu porta para um demônio adulto, já levar ela para o mundo do pecado, o mundo da transformação. Aí você quer que Deus entre nessa causa? Vai não, filho. Vai não. É você que está abrindo as portas suas para o inferno entrar. A Bíblia diz em Efésios 4:27 ou 4:7, não deis lugar ao diabo. E diz também, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, por quê? Eu quero agradar meu filho? Quero agradar minha filha? Eu vou lá, compro uns doces, não nesses dias, para homenagear. Mas eu vou lá e compro os doces e consagro. Deus está aqui, ó. A Bíblia diz em tudo dai graça. O que a Bíblia diz que o cristão tem que fazer? Assim como o ímpio, os bruxos, os feiticeiros dão sacrifício a Satanás, eles rezam, eles fazem as muambas dele para sacrificar ao diabo e o diabo obedecer eles e destruir os lares. Assim são os cristãos que devem dar graça em tudo que coloca em tua casa. Senhor, apresentamos este alimento, apresentamos essas balas, este bolo. Ah, mas fulano de tal trouxe para mim do centro de Umbanda, que banda candomblé. Você está comendo? Porque você está sabendo que veio de adorações a ídolos, de pessoas que não adoram o mesmo Deus que você adora. Aí você está levando uma maldição para a tua casa, porque Deus já vomitou você da boca dele há muito tempo. Você não é quente, você não é morno, você não é frio, você é morno. E a Bíblia diz que Deus já te rejeitou. Então, as coisas acontecem na tua vida. A tua criança começa, a criança macho começa a mudar a sua natureza, certo? A sua criança começa a ser rebelde, começa a ser desobediente, enfrenta pai, enfrenta mãe, começa a sentir desejos adultos. Isso é culpa de quem? Culpa de Deus? Não. Culpa sua. E vai colher. E no dia do juízo, Deus vai te cobrar. Porque você deixou tocar nas suas crianças, que você tem tutela sobre elas. A gente não ensina as nossas crianças a não pegar nada na rua que os outros dão. A gente não ensina as nossas crianças a chegar e dizer, olha, se alguém te chamar, não vá. Se um estranho te chamar, não vá. Porque senão eles podem te raptar, não é assim? Então devemos também ensinar as crianças a não comer coisas a ídolo, consagradas a ídolos. Ainda que elas passem vontade, você não tem condições. Mas é melhor você ter um lar puro, limpo, com Jesus Cristo, e depois Deus te dá condições, do que você levar a desgraça, a maldição para a tua casa. E esse demônio migrar para adulto e começar a perturbar a tua vida, porque você foi a autoridade que permitiu ele entrar na tua casa. O diabo, sem permitir, ele já entra, imagina permitindo. Então a Bíblia diz aqui, veja bem, não vos façais, pois idólatras como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Quer dizer, comendo sopão, comendo doce, se você não frequenta os terreiros deles, se você não frequenta as casas deles, por que você vai deixar o que é deles entrar dentro da tua casa? A caridade deles é só mensal, é anual? E ainda que fosse, a Bíblia diz que aquilo que eles estão fazendo é contra a palavra de Deus. Veja Apocalipse. Mais umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha aqui, a doutrina de Balaão. Igrejas que concordam com isso, igrejas que chegam e permitem que os seus filhos participem dos sacrifícios a deuses. Essa história, irmão, de alguém vir dar bala, é um pacto satânico que os filhos dos deuses fazem. E eles não estão nem aí. O que eles querem é satanizar o teu lar. O que eles querem é buscar o teu inocente para o lado deles. E isso, como cristão, nós estamos aqui numa luta, numa guerra espiritual.
Lembrando, nada contra eles, a pessoa deles, mas contra atitudes que nos ferem a nossa regra de fé. E como eu, como cristão, como pastor, eu devo alertar aqueles que seguem ao verdadeiro Deus a não se enfiar no meio dos fariseus, dos heteus, dos jabuseus, no meio dos nicolaítas, no meio dos balaítas, porque vocês vão perecer. Aí você leva, a sua criança começa, ainda mais um pastor, que tem um filho assim, criança, um obreiro, daqui um pouquinho você vai ver o resultado. Os estômagos começam a aparecer as enfermidades. A criança começa a passar mal. Porque os espíritos malignos que tanto o ano inteiro estava aflissurado para entrar no teu lar, mas a sua oração tem impedido, a oração da igreja ou daquele homem de Deus tem impedido, agora você caiu por terra, deu lugar ao inimigo e abriu uma brecha aonde no dia 12 de outubro você permite a tua criança pegar um pacote de bala que foi consagrado a ídolos, porque aqui a história diz que é consagrado a ídolos, certo? É consagrado a esses ídolos, a Isã, a Xangô, a Orixás, e eles são para festejar a alegria. Eles têm que festejar a alegria dos terreiros deles, não dentro da tua casa. A tua casa não são os terreiros deles. A minha casa não são os terreiros deles. Os nossos filhos não devem se misturar. Os cristãos não devem misturar com o arraial do Egito. Nosso arraial é separado do Egito. Nosso arraial é israelita. Nós temos nosso arraial. Nossas crianças são ensinadas diferente. Então você permite com que este mal entre na tua casa através do sacrifício feitos a ídolos. Você está passando fome? Ah, eu estou com fome, meus filhos não têm nem dinheiro para comprar bala, então você prefere sacrificar os teus filhos aos ídolos, entregar o futuro dele, do que entregar o futuro dele a Deus? Ser um homem de Deus, ser alguém na vida? Então veja bem que muito se mistura com a doutrina de Balaão. Essas denominações, essas igrejas que comemoram o dia 12 de outubro, eles estão conchavados juntamente com esses centros, com todos esses satanismos também. Eles estão aliados, eles fazem parte do mesmo sistema. Se eles fazem festa dentro dos seus templos de pedra, dando bala, dando doce, dando comida, dando isso, são sacrifícios a ídolos, a demônios, não são sacrifícios a Deus. Sacrifícios a Deus são oração, jejum, consagração, ensina o teu filho o caminho que deve dar, para quando não se desvie, quando crescer não se desvie dele. Então esses templos que se chamam de cristão, que abrem as suas portas e fazem festa do dia da criança, que fazem festa, que dão balas doces, eles trouxeram a alta magia para dentro da igreja. E ali naquele templo que eles fizeram como templário, como templo de Herodes, eles estão fazendo as crianças, as criancinhas de Deus, na perdição, futuramente se tornarem pastores corruptos, satânicos, aliados e outros mais que vão sair. Veja bem, Apocalipse 2:20 diz assim: não tenho contra ti, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Está aqui, irmãos. É bíblico. Eu estou mostrando Bíblia. Você agora tem a cara de pau dizer que é cristão. Você é crente desmantelado, um crente que Jesus já vomitou você há muito tempo do estômago dele. Você não se faz mais parte no reino de Deus, porque você levou todo o satanismo para a tua casa. Aí você chega, glória a Deus de noite, e durante a tarde, de manhã, está lá oferecendo coisas de ídolos, a satanismo aos seus filhos. Certo? Então, é o que a gente entende. Dia de comer doces é todo dia. Você quer, hoje você não tem dinheiro, amanhã Deus te dá, você vai lá e come o doce, não é pecado. O pecado é você comer coisas liberadas, oficializadas a ídolos. Este é o pecado. E hoje, dia 12, o satanismo está satanizando o quê? O dia 12 discípulos. Assim como ele sataniza o 13. 12 discípulos com Jesus 13. E a sexta-feira, que foi a morte de Cristo, que pisou na cabeça de Satanás, que foi vitória, ele então coloca como azar. Aí coloca Black Friday, sexta-feira 13, ou sexta-feira negra. Irmão, vocês têm que parar de ficar festejando as festas pagãs. As festas pagãs estão destituindo a sua fé de Cristo. As festas pagãs estão afastando vocês da luz.
As festas pagãs estão fazendo seus filhos se controlarem no mundo do pecado, descontrolar no mundo do pecado, e traz a natureza de Deus para outra coisa que Deus condena. Vocês têm que parar. Vocês dizem que são cristãos, vocês deram a mão ao mundo, vocês andam na mesma mão que o mundo anda. A Bíblia diz que Jesus andou na contramão do mundo, não na mão. Os discípulos andou na contramão do mundo, não na mão do mundo. E vocês estão levando a desgraça, a pestilência, a maldição para os teus filhos. E não só fica nisso. Isso entra as entranhas deles e fazem mal. Provocam enfermidade, provocam doenças malignas. Que às vezes você é tão morto na fé que nem poder e autoridade você tem de fazer uma oração para repreender esses demônios que entraram através da sua própria autorização. Aí você vai lá e compra uma camisa do Batman, um boné do Batman, uma sandália do Batman. Você sabe o que significa o Batman? O Batman se representa o homem morcego. Sabe o que se representa o homem morcego espiritualmente no inferno? Lúcifer, o verdadeiro Lúcifer. Ele está na vida do teu filho, na tua casa, porque você está levando um homem da maldição, uma imagem da maldição, um demônio mirim, que está ali criando o teu filho para aquela maldição. Aí você pega e leva um Homem-Aranha, com sinais satânicos, veste teu filho de Homem-Aranha, Papai Noel, de Hulk, de Thor, de um monte de personagens diabólicos da Disney e outros, da Marvel. E você quer que o Espírito Santo de Deus permaneça na tua casa? Você quer que o Espírito Santo de Deus esteja no teu lar? Você é um hipócrita. Você é mais do que um mundano ou uma mundana. Você tinha que ter vergonha, abandonar o evangelho e ir fazer as suas praticidades do pecado e entrar nos rituais satânicos que eles te convidaram, do que você chegar e ser condenado dentro do evangelho por pior sacrificação a Deus. Você está crucificando a Jesus e soltando o diabo da cruz. Você está soltando Barrabás da cruz. Então eu digo uma coisa: você é tão hipócrita, tão ímpio, quanto aqueles que estão te oferecendo sacrifício. O seu nome não está escrito no livro da vida. Vocês são crentes, na verdade, mortos. Vocês estão indo enterrar os seus próprios mortos. Quando vocês se envolvem em política, sacrifícios, religiões, nós já sabemos que a união ecumênica já foi constatada por vários jornais, por tudo. Essas denominações que vocês estão grandes, todas elas têm conchavo com o ecumenismo do Papa, do Anticristo. Nós sabemos que essas placas de denominações, grandes principalmente, os líderes fundadores delas, de anos e anos, eram justamente maçons. E vocês ainda defendem uma religião. Então eu quero dizer uma coisa. Vocês viram aí, nitidamente, o que diz a situação do Cosmo Damião, da distribuição de bala. Esta é a data comemorativa, foi estabelecida por lei sancionada em 1924 por um governador lá do Rio de Janeiro, durante a Primeira República. O Dia das Crianças foi criado por decreto sancionado em 1924. Quero dizer para você que o Dia das Crianças é todos os dias. Todos os santos dias são o Dia das Crianças. Deus fez os dias para nós todos. Todos os santos dias são o Dia dos pais. Todos os santos dias são o Dia das mães. Todos os santos dias são o Dia das crianças. Todos os santos dias são o Dia dos casados, dos solteiros. Certo? E todos os santos dias são dias de salvação, de pregação, de verdade. São os dias de Cristo. Porque os dias de hoje pertencem a nós. Mas os dias de amanhã, só Deus sabe e pertence a Deus. Então preste bem atenção. Olhe para você ver. Durante a Primeira República, o Dia das Crianças foi criado por um decreto sancionado em 1924, durante o governo de Arthur Bernardes. Essa data popularizou-se após a década de 1950, no dia 12 de outubro, comemora-se no Brasil o Dia da Criança. Aí você vai buscar a origem do Dia das Crianças. Você busca a origem dos Dias das Crianças. O Dia das Crianças é uma data comemorada em diferentes países. De acordo com a história, o significado da comemoração, cada país escolhe uma determinada data em certo tipo de celebração para lembrar de seus menores ao mesmo tempo. Porque antes desse dia, o país esquece das crianças. Só lembra no dia 12.
Aí vem aqui, convencional de vida da escolha, data 1923, cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, somente em 1955, eu já li aqui tudo aqui, né, para vocês. Lançaram campanha publicitária e nós sabemos que o Dia das Crianças, os dias orixás, os orixás. Onde eu fiz aqui, o dia da bala. Olha aí. Aqui, ó. Vamos ler isso aqui, ao vivo. Entenda dia da bala. Então, vamos lá. Aqui. Quando falamos em São Cosme e Damião, lembramos na hora de tradição distribuir doces para as crianças no dia 27 de setembro, certo? Na família, você pode ver que ele faz isso no dia 27 de setembro, né? 2 datas, e também dia 12 de outubro. Na família do jornalismo, Aline Monteiro, hoje em dia já não é mais a promessa, mas a gente continua a tradição, acredita, deixa eu ver aqui. Para o catolicismo, não havia nenhuma ligação entre os irmãos e as crianças, distribuição do doce. Essa prática veio da associação que os escravos fizeram de Cosme e Damião e os orixás da Umbanda e do Candomblé. Os Ibejis, filhos gêmeos do Xangô e Iaçã. Tá vendo aí? É o que eu estou mostrando. Mostrando pra vocês aí. O professor explicou que, como havia muita repressão na época da escravidão do Brasil, os cultos africanos, os negros precisavam adorar suas divindades, sempre associando a algum santo católico. E foi isso que aconteceu com São Cosme e Damião. Naquela época, os escravos africanos não tinham a possibilidade de cultuar os seus orixás. As suas orixás, os demônios, né, irmãos? Sabendo que são demônios. Suas divindades livremente. Eles tinham que fazer essa associação com alguns santos católicos para não serem percebidos. Então, veja bem. Olha só, eles tinham que fazer essa associação com os santos católicos. Né? Então, nós sabemos que os santos católicos representam esses orixás. A tradição de dar doce tem a ver com esses dois orixás. Crianças que foram associadas a Cosme Damião, explica o professor. Aguinaldo Cuoco disse ainda que muitos dos nossos costumes hoje têm relação com a religião, que é um traço muito marcante no Brasil. Locais sagrados, festas tradicionais, estão sempre ligados a uma história religiosa. A religião tem um papel de raiz, de forma de vários... Então, bom, não vou aqui muito ir além, mas eu já falei para vocês que isso aí vem das religiões afro, Umbanda, Quimbanda e Candomblé e outras. E o governo está dentro, a Igreja Católica, eu te pergunto, nós cristãos, deveria aceitar um pacote da reza oferecida a eles? Se eles chegassem e oferecesse um bolo e te desse, eu vou pegar, vou orar e vou comer. Se você sabe que foi oferecido a ídolo e você come, você pode morrer e vai passar mal. Porque Deus não vai livrar você dessa. Isso é atentar ao seu vosso Deus. Então, irmãos, a pergunta é que não quer calar. Certo? Vai continuar aí, permitindo que seus filhos peguem coisas oferecidas a ídolos? A Bíblia condena. Quando esses meninos tiverem uma situação terrível, vocês vão ver. Não dê nada da Disney, nenhuma coisa que seja da Marvel. Não compre roupa, lençol, Ben 10 e etc, etc. Não dê os seus filhos. Tire essa maldição da tua casa. Os demônios mirins estão entrando e acabando com a humanidade criança. É verdade, mano. Aqui em 2 Pedro 2,22 diz que o cão volta ao seu vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se na lamação. Certo? Bom, irmãos, eu não tenho muito mais a falar, é só isso mesmo. Agora fica a seu critério, certo? O que você achar que deve fazer, leve algo sacrifício à tua casa e receba o resultado depois, que você não chore pedindo a Deus para que tire livre disso. Seja homem, seja mulher, seja você uma pessoa que garanta o que você está fazendo. Lembrando, dia 12 de outubro, o dia que o diabo está satanizando os inocentes. Deus abençoa. Maranata na Senhor Jesus. Pelo Senhor, pelo Guerreiro de Fogo. Até o próximo live, se Deus quiser. Vou deixar um louvor aqui para vocês, enquanto vocês põem seus últimos comentários aí, tá certo? Aí,
põe seus últimos comentários aí e vamos que vamos.
só para encerrar aqui, irmãos. Eu fico analisando esses políticos cristãos, que se diz cristão, né? Essas mulheres cantoras que tornaram deputadas, tornaram isso. A fé deles morreu, né? Acabou. Esses crentes que quiserem entrar na política para destruir mais um pouco, para ser mais um pouco corruptos. Então não acreditamos neles, não, irmão. Igreja que prega política é igreja distanciada de Cristo. Igreja que prega política é igreja que merece ficar para trás. Igreja que se alia-se ao satanismo é a igreja que merece sofrer juntamente com isso no lago de fogo eterno. Maranata, ora vem, Senhor, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe vocês e até o próximo live, se Deus assim permitir.